todo o complexo, mas e dali para você descer no detalhe, né? Existem muitas etapas ainda. Então, por exemplo, quantas pessoas eu vou precisar em termos de materiais, em termos de fases da obra, porque em geral essas obras são contratadas e as empresas recebem conforme elas vão entregando as fases. Então, talvez 3, 4, 5, 6 fases. Um projeto de telecomunicações depende do número de sites. Então, a cada site que você entrega é pago para a empresa. No caso de uma obra dessa, talvez fosse cubagem, alguma coisa assim. Algo deste tamanho é mais viável, é mais fácil? Tem uma regra do jogo que diga é preferível entregar para 2 ou 3 grandes mega consultoras, ou até para não ficar tão dependente, para eu evitar corrupção, etc., eu tenho que dividir em muitas empresas. Tem uma regra do que é melhor? Nesse caso, até pelo pouco tempo que se tem, pelo tamanho das obras, creio eu que a escolha mais correta, apesar de não tão correta do ponto social, é você concentrar. Tá. Porque até nesses editais, creio eu que sejam editais, existem certos requisitos que as empresas pequenas não conseguem concorrer. São atestados, certificados, capacidade de ter mostrado outras obras. Perfeitamente. Etc. Então, aqui no Brasil, a gente teria talvez meia dúzia de empresas que tivesse capacidade para se fazer. Numa conversa com uma dessas grandes empresas que já está fazendo o seu lobby absolutamente legítimo para entrar em vários, ela me disse que um aspecto será muito importante, que elas jamais terão capacidade, qualquer grande que ganhar, ou 2 ou 3 grandes que ganhar, de fazer sozinho. E que a tendência será escolher 2 ou 3 megas que, por sua vez, subcontratarão 10 ou 15 abaixo dela. É viável isso? Está correto esse raciocínio? Está correto, acho que ou talvez até montar um consórcio de empresas para se fazer obras desse porte geral, se monta um consórcio. E aí por esse lado eu acho que entra, você subcontratando, você começa a contratar empresas menores. Tá. Né? E aí entra a chance para o empreendedor, para o médio empreendedor, eu não diria para o pequeno, mas para o empreendedor menor, de médio porte, ele poderia também participar. Você tem ideia, num chute aproximado aí, de quanto que a gente podia incrementar de emprego? Eu estou aqui imaginando que um período, mesmo que seja curto, né, por esse período só de 6 anos, a Olimpíada empregaria muito mais que o pré-sal. É loucura? No caso do pré-sal que você colocou, a cadeia do petróleo é muito longa. Né? Então, desde o petróleo na rocha até na bomba, então são muitas empresas, a cadeia então é bastante longa. Mas no caso, eu tenho uma pesquisa do Ministério do Esporte, foi publicada até esses dias, eles creem que haja 120 mil empregos por ano, por 18 anos. Isso daria algo como 2 milhões de empregos, gerados pela Olimpíada. 18 anos. Qual é o cálculo que se faz a partir daí? Creio eu que eles pegaram os 6, né, e talvez depois o incremento que a economia, que a Olimpíada vai trazer, né, principalmente, creio eu, na parte de serviços. Esse é o outro ponto que eu agora quero abordar no próximo bloco com você. O chamado legado, né, que tanto se discute. Realmente fica, que legado é esse? O que nós queremos? Que legado, qual é o melhor legado, bem na ótica econômica, administrativa, que a gente quer de uma Olimpíada para o Brasil? Vamos para um rápido intervalo novamente. Voltamos já em ritmo de comemoração de Olimpíada, mas sempre de olho no que está acontecendo na nossa economia no dia a dia. Por isso, eu te convido a participar junto com a gente para olhar uma reportagem que a nossa equipe preparou sobre o assunto econômico do dia. Vamos ver? A Zona Oeste vai ser o coração das Olimpíadas de 2016. Metade das competições vai acontecer na Barra da Tijuca, em estádios construídos para os Jogos Pan-Americanos e em equipamentos esportivos novos. O problema é conseguir chegar até aqui. Congestionamentos viraram rotina na vida dos motoristas. Acabar com os engarrafamentos e com o caos no transporte público vai consumir 11 dos 29 bilhões de reais do orçamento dos Jogos. O governador Sérgio Cabral ressaltou que as mudanças vão acontecer aos poucos.
será um cronograma, não é um passe de mágica. Foi como foi construída essa candidatura, como nós estamos recuperando o Rio nesses 2 anos e 9 meses. Uma outra preocupação do comitê organizador é revitalizar a principal porta de entrada de estrangeiros na cidade. As obras no Aeroporto Internacional Tom Jobim já começaram. Os 2 terminais vão ser reformados. O objetivo é aumentar a capacidade de passageiros de 15 milhões para 25 milhões por ano. Seja no ar ou no chão, o sistema de transporte do Rio vai ser transformado nos próximos anos. E o Carioca já está na torcida por mudanças. Record, a emissora oficial do esporte olímpico no Brasil. Economia e negócios de volta em ritmo de comemoração de Olimpíadas ainda. 2016 está ali, ó. É um piscar de olhos se a gente não planejar direito para cumprir tudo que temos que fazer para mostrar ao mundo que o Brasil sabe fazer muito bem todas as lições de casa. E essa que nós estamos conversando com o professor do Mackenzie, Marcos Moita. Sabemos fazer, já mostramos na superação da crise, mostramos uma série de coisas. Que legado é esse que fica de uma Olimpíada, até em termos de emprego, que a gente comentou no bloco anterior? Eu acho que uma das coisas que o Brasil foi escolhido foi por causa do legado que ele iria deixar. Então, desde 92, que a gente teve Barcelona, que a Olimpíada conseguiu transformar a cidade, então, digamos, Barcelona, depois Atlanta, que creio eu já tinha uma estrutura, depois veio Sydney, que ganhou um pouco com a Olimpíada, Atenas, e principalmente Pequim, que eu acho que o Brasil tem que se espelhar em Pequim. Então, no caso do Rio, eu acho que além das obras, que grande parte já está construída, foi construída no PAN. E até na época os dirigentes comentaram que o PAN não deixou legado, porque eles já estavam pensando na Olimpíada, que ia usar o do PAN. Vamos acreditar e vamos crer que seja verdade. Né? Então hoje o que eles vão fazer são muitas obras para a população, né? O metrô, os ônibus, como em Curitiba, a Marina da Glória, a própria região do Porto. Então creio eu que isso vai revitalizar a cidade. Como é que eu resolvo o problema de segurança a partir do esporte, a partir de uma Olimpíada? Segurança é um tema um pouco mais complicado, né, como você colocou, mas eu acho que o mundo deu um voto para o Brasil e para o Rio. Eu acho que a gente não pode jogar fora. Eu li que o Brasil, ou o Rio no caso, vai ter que contratar um efetivo maior, até por causa dos jogos. Eu dividiria em 2 coisas, né? Eu acho que tem que se combater o crime e também tem que se criar condições para que aquele jovem, aquela criança, consiga crescer e através do esporte seria melhor. Ou seja, esse legado seria mais, até nesse aspecto também, de envolvimento das comunidades com o esporte, ao invés de deixá-las à mercê do crime. Ou até a economia, né? Se nós olhamos muito por cima, quem vai ganhar com uma Copa? Mas eu acho que é a oportunidade de 25 mil leitos. Faltam mais 25. Eu fiz uma conta por cima, são praticamente 100 a 200 novos hotéis. Se cada hotel desse contrate, a conta que você falou, 200 pessoas, são quase 20 mil pessoas aí entrando nesse mercado de serviços. E aí imagina hoje já existem tours e algumas pousadas em favelas, que o turista gosta de conhecer. Eu acho que favela vai ser, sem levar para o lado pejorativo, lógico, mas acho que até mesmo as favelas vão ter o seu momento durante a Olimpíada. Seria aquela coisa hollywoodiana, glamorização da favela como uma experiência de viagem, que é isso que também o turista está procurando muito, seria isso. E, portanto, eu tendo a tirar o crime daquele local. Perfeito. Maravilha. Como você está vendo nesse contexto inteiro, até agora, pelo que se acompanha, pelo que se vê, o desempenho do nosso governo? Dos governos, eu estou falando do federal, porque aí, no caso, também tem muito do governo local, né? Eu acho que pela primeira vez os 3 governos se alinharam, houve um alinhamento das 3 esferas, isso ajudou muito a escolha. Uma coisa que eu fiquei feliz é que esse projeto ele veio do governo anterior, né, que era contra esse governo. Então, eu achei interessante que o projeto foi colocado acima de partidos. O que deveria ser feito sempre, né? Não aquela coisa, abandono a obra, porque não era o que estava tocando e começa uma outra totalmente diferente. Então a gente percebe que os governos têm amadurecido e acho que dos outros motivos que o Brasil foi escolhido foi isso, a estabilidade política, não só econômica, mas política, que na América do Sul talvez
Brasil e talvez o Chile sejam os países mais preparados nesses dois terrenos. E cada vez mais a gente quer que o povo esteja, porque daí precisamos lembrar, né? Que a gente está falando com tanta coisa de esporte. Ano que vem é ano de eleição. Super obrigada pela sua participação com a gente. Obrigada a você que esteve acompanhando também Economia e Negócio. A gente está chegando ao fim desse programa, mas você sabe, né? Encontro marcado conosco todas as noites, às 19h30, sintonizado o tempo inteiro na Record News, jornalismo 24 horas de plantão.